interessante assim se a gente consegue melhorar, mesmo que seja, por exemplo, a gente sair daqui hoje pensando que a gente pode colocar, tipo, lá um dia na semana a mais do que tu já vem fazendo, ou uma refeição a mais, né? Afinal, nós temos 7 dias na semana e nós comemos normalmente 3 refeições principais. Então é o café da manhã, o almoço e a janta. E talvez se a gente encontrar aqui mais um momento, talvez mais um dia no café da manhã, talvez mais um dia na janta, a gente consiga colocar isso na nossa agenda juntos, em família, vai ajudar muito, não só com crianças e adolescentes, mas também entre nós, né, entre adultos, o relacionamento, a compreensão, né? Boa. O que acontece? Muitas vezes a gente tem alguns obstáculos, né? Às vezes, se a gente parar para pensar, claro, isso seria o cenário perfeito, ou eu consigo fazer isso só no final de semana, né? Mas tu percebe nesse projeto que teve da Universidade de Colômbia que eles viram que adolescentes que têm só algumas vezes na semana contatos em família durante as refeições, eles demonstraram maiores chances de ter uma carência, né? De uma carência de contato com a família. E a gente pode utilizar a nossa refeição exatamente para esse momento. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, de como a gente pode colocar isso em prática. Mas eu sei que às vezes a gente tende a pensar que, mas eu faço isso no final de semana, porque é quando eu tenho tempo, a semana é tão corrida, a gente nem se encontra na nossa casa. Ou se tu não tem filhos, eu nem me encontro com o meu marido, com a minha esposa. Enfim, eu sei que existem esses obstáculos, eu espero também que o conteúdo de hoje consiga te auxiliar a pensar como que a gente pode criar talvez uma estratégia para que a gente aumente esse encontro, para que a gente aumente melhore o relacionamento, não só na tua refeição, não só do alimento contigo, mas também das pessoas que fazem a refeição, que moram contigo, que são os teus familiares. Mas eu sei que tem muitas coisas que fazem com que a gente não coloque isso em prática, né? Por exemplo, falta de tempo para cozinhar, né? Muitas vezes a gente procura refeições que sejam rápidas, aí uma pessoa já vai comendo, a outra já vai comendo outra coisa depois, enfim. Então, o fator tempo é um que surge, eu acho, que como primeiro obstáculo. Além disso, eu acho que é muito difícil conseguir reunir todos os membros da minha família, né? Ao mesmo tempo, a gente tem horários muito diferentes, é impossível, enfim. Talvez possa ser também. Um outro obstáculo que está crescendo muito na nossa sociedade hoje é das famílias elas não saberem cozinhar. Então, não ter relacionamento com a cozinha ser um lugar distante, onde tu só vai para daqui a pouco deixar algumas coisas na tua geladeira, mas tu não necessariamente cozinha ali nela, não sabe cozinhar, enfim, não quer ter esse contato, tem alguma coisa que não chama atenção na cozinha, então esse também pode ser um obstáculo. Às vezes, uma das outras coisas também que nos separam, que fazem com que a gente não queira até conviver com outras pessoas, ter refeições com outras pessoas, é quando a gente tem membros da nossa família que eles são um pouquinho mais chatos para comer. Isso eu não como, isso eu não gosto, né? Também é uma coisa que às vezes pode surgir. Ou às vezes também essa questão de a gente precisar talvez passando por uma dificuldade financeira, vamos dizer assim, e que faça com que a gente realmente, como naquele outro momento ali, que a gente não consiga ter esse mesmo tempo, né, entre as famílias. Então, no momento que um está trabalhando, o outro está em casa, vice-versa, e às vezes é difícil de conseguir se encontrar. Definitivamente, cada família tem o seu perfil, cada família tem os seus obstáculos, mas também tem as coisas que podem ser melhoradas. Eu espero que a gente consiga focar naquelas coisas que consigam ser melhoradas. Definitivamente, a gente não vai conseguir sair daqui, né, resolvendo tudo, tendo clareza para tudo. Sorte seria, tomara que possa acontecer isso, né? Não vou nem bloquear essa possibilidade, pode ser que dê certo. Mas o interessante é assim se a gente consegue melhorar, mesmo que seja, por exemplo, a gente sair daqui hoje pensando que a gente pode colocar, tipo, lá um dia na semana a mais do que tu já vem fazendo, ou uma refeição a mais, né? Afinal, nós temos 7 dias na semana e nós comemos normalmente 3 refeições principais. Então é o café da manhã, o almoço e a janta. E talvez se a gente encontrar aqui mais um momento, talvez mais um dia no café da manhã, talvez mais um dia na janta, a gente consiga colocar isso na nossa agenda juntos, em família, vai ajudar muito, não só com crianças e adolescentes, mas também entre nós, né, entre adultos, o relacionamento, a compreensão, né? E também melhorar o relacionamento que a gente tem com o nosso alimento. A gente começa a partir disso, se nós somos as pessoas responsáveis por trazer alimentos mais saudáveis para nossa casa, é um ótimo momento para a gente compartilhar disso com os nossos familiares e estimulá-los também, inspirá-los também
nessa mesma jornada. E definitivamente, conforme eles vão aderindo a tudo isso, né, vai ficando uma jornada cada vez mais fácil, cada vez mais legal de fazer. Quando a gente percebe que a gente tem essa ajuda das pessoas que estão com a gente, né? Então, definitivamente aqui, a questão é que tu pense para ti, como que tá a tua rotina familiar hoje? Se tu tem, por exemplo, um cônjuge, ou tu tem filhos também, ou tu tem outras pessoas que moram contigo, que tu gostaria de começar a fazer mais refeições com essa família, com a tua família, com essas pessoas. Identifica para ti quais são os obstáculos que possam estar hoje te bloqueando um pouco disso. Talvez seja alguns desses que eu te falei, talvez tu tenha outros, por exemplo, outras coisas que tu vai identificando. Tu pode ir pensando também sobre isso, fazendo como se um exercício, pensando sobre isso, o que daqui a pouco tu identifica. Numa próxima refeição, observar. É verdade, talvez a gente não esteja fazendo a refeição juntos por causa disso ou por causa daquilo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, que a gente não necessariamente precisa sair do 0 e ir ao 100, né? A gente pode ir aos poucos, e melhorando aos poucos. Então, por exemplo, se uma família come só comidas processadas aqui entram, por exemplo, todas aquelas que são prontas no supermercado, ou se é uma família que em todas as circunstâncias pede só comida pronta, já, né, pelos sistemas de entrega, digamos assim, provavelmente vai ser muito difícil para sair desse ponto e simplesmente ir para um ponto onde tu vai fazer todas as tuas refeições caseiras, tu vai criar todas as tuas refeições do 0. Definitivamente é um ponto, uma mudança muito, muito forte para fazer aqui, né? Então, o nosso intuito é definitivamente que a gente consiga criar algo que seja constante, que a gente consiga colocar isso como algo que a gente consiga fazer todas as semanas, todos os dias que a gente se propõe a fazer isso, mas não necessariamente fazer algo que seja uma mudança muito drástica, mas que a gente não consiga dar seguimento para isso, que a gente não consiga dar constância para isso.